Se você já se viu em meio a um conflito inexplicável em seus relacionamentos, ou sentiu uma aversão súbita e desproporcional por algo em alguém que ama, talvez esteja testemunhando a dança das sombras. Na A Teoria Oculta, mergulhamos nas profundezas da psique para desvendar esses mistérios. Hoje, vamos explorar como os conceitos de Carl Jung nos ajudam a iluminar a origem de muitos desentendimentos, transformando a confusão em clareza e abrindo caminho para uma conexão mais autêntica. Esteja preparado para uma jornada de autoconhecimento que pode mudar a forma como você percebe suas interações mais íntimas. Se você busca respostas e quer aprofundar seu entendimento sobre as complexas relações humanas, este é o lugar certo. Deixe seu like agora mesmo para nos mostrar que este tema ressoa com você e comente ao longo do vídeo com suas próprias experiências e reflexões. Para que mais pessoas descubram essa perspectiva transformadora, é fundamental que você faça parte da nossa comunidade. Se ainda não é um de nós, inscreva-se no canal A Teoria Oculta e ative o sino para receber todas as nossas explorações sobre os cantos mais recônditos da psique. Cada novo membro nos ajuda a lançar luz sobre o que permanece oculto para a maioria. Imagine o início de qualquer relacionamento significativo. Há uma fase inicial, quase etérea, onde tudo parece encaixar perfeitamente. Seu parceiro ou parceira surge como a encarnação de qualidades admiráveis, quase um reflexo idealizado de seus próprios anseios. É um período de intensa atração e harmonia, onde a ideia de atrito ou desentendimento parece um futuro distante, quase impossível de conceber. Sentimos uma conexão profunda, como se tivéssemos encontrado a peça que faltava em nós. Essa sensação de completude e encantamento, contudo, é construída sobre uma base de projeção psicológica. Não vemos o outro como ele realmente é, em sua totalidade, mas sim como um receptáculo para nossos próprios ideais inconscientes. O que admiramos nele é muitas vezes uma qualidade que desejamos possuir ou que já temos, mas não reconhecemos em nós mesmos. É um espelho que reflete apenas a luz, mantendo a sombra escondida. Com o tempo, inevitavelmente, essa imagem idealizada começa a se desfazer. Pequenos hábitos, peculiaridades e até mesmo falhas que antes passavam despercebidas ou eram consideradas charmosas, agora vêm à tona e começam a incomodar. O brilho inicial perde um pouco de sua intensidade e a realidade mais crua do outro, com suas imperfeições, se torna visível. É nesse ponto de desencantamento que muitos relacionamentos se veem em uma encruzilhada. O que antes era projetado como pura luz, agora revela tons de sombra. Para a psicologia analítica de Carl Jung, essa transição não é um sinal de que o amor está morrendo, ou que a relação está fadada ao fracasso, mas sim uma oportunidade crucial para um crescimento profundo, autêntico e uma verdadeira individuação para ambos os parceiros. É aqui que a verdadeira jornada de um relacionamento significativo se inicia, um caminho para além da superfície das paixões iniciais, rumo a um entendimento mais profundo de si mesmo e do outro. A desilusão, paradoxalmente, é o portal para a autenticidade, a natureza multifacetada da sombra pessoal. A sombra, na psicologia junguiana, é um conceito central e fascinante. Ela representa tudo aquilo que reside no nosso inconsciente e que a nossa personalidade consciente, a ego-persona, não quer reconhecer, aceitar ou confrontar. São os traços de caráter, os desejos, os medos, os impulsos e as tendências que consideramos indesejáveis, moralmente questionáveis ou simplesmente incompatíveis com a imagem que queremos apresentar ao mundo e a nós mesmos. Pense na raiva que você se recusa a sentir, na inveja que você abafa, na preguiça que você nega ter, ou talvez até na criatividade ou no poder que você suprime por medo de se destacar. Esses aspectos sombrios não desaparecem no vazio. Eles são empurrados para o canto mais escuro da nossa psique, formando um eu inferior, que, no entanto, permanece ativo e influente, operando nos bastidores da nossa vida. O problema intrínseco da sombra é que, por ser inconsciente, ela busca constantemente se manifestar, buscando expressão e reconhecimento. E um dos caminhos mais comuns e potentes para essa manifestação, especialmente em nossas vidas adultas, é através da projeção. Como não toleramos ou não queremos lidar com esses aspectos em nós mesmos, nossa psique encontra uma maneira de externalizá-los, atribuindo-os a outros. Em relacionamentos íntimos, esse fenômeno é particularmente visível e intenso. O parceiro, devido à sua proximidade emocional e à intimidade da conexão, torna-se um depositário conveniente para essas nossas características renegadas. Quando você se sente irracionalmente irritado com a teimosia do seu parceiro ou com a arrogância de sua parceira, a perspectiva junguiana nos convida a uma reflexão profunda. Há uma parte em mim que também é teimosa ou arrogante, mas que eu me recuso a ver e aceitar?
Essa é a essência da projeção da sombra. Aquilo que nos incomoda ou fascina intensamente no outro é muitas vezes um reflexo de algo que reside em nosso próprio inconsciente, esperando ser reconhecido e integrado. A shadow, assim, se revela como um espelho invertido de nossa própria alma. A projeção. O espelho invertido e a dança dos arquétipos. A projeção opera de forma complexa e muitas vezes traiçoeira. No início de um relacionamento, durante a fase de idealização, o que projetamos são aspectos luminosos de nossa ânima, no homem, ou ânimos, na mulher. O homem projeta na mulher sua imagem arquetípica do feminino ideal, a musa, a deusa, a cuidadora. E a mulher projeta no homem sua imagem do masculino ideal, o herói, o protetor, o sábio. Essa é a fase da lua de mel, onde o outro parece ser a encarnação perfeita de nossos sonhos e aspirações inconscientes, completando-nos de uma forma quase mística. A paixão é alimentada por essa fantasia de perfeição, uma ilusão de que o outro é a chave para a nossa totalidade. Contudo, essa idealização é inerentemente frágil e insustentável. Com o passar do tempo e o aprofundamento do convívio, as qualidades reais da pessoa amada emergem. A individualidade do parceiro, com suas peculiaridades, suas forças e suas fraquezas, começa a se manifestar. É nesse ponto que as projeções iniciais começam a se descolar, revelando a dolorosa mas necessária diferença entre a imagem idealizada e a realidade concreta do ser humano que está à sua frente. É justamente nesse momento de desencantamento que a sombra pessoal de cada indivíduo entra em cena. Se antes projetávamos o ideal, agora, frustrados pela quebra da fantasia, começamos a projetar os aspectos negativos de nossa própria sombra. Aquilo que inicialmente era visto como determinação ou foco no parceiro, pode agora ser percebido como teimosia ou inflexibilidade. A sensibilidade que antes nos cativava pode se transformar em dramaticidade excessiva. O parceiro, sem ter culpa, torna-se o palco onde nossa sombra atua. Nós o acusamos, o criticamos, nos frustramos e até nos ressentimos, mas raramente percebemos que a origem de tanto desconforto, daquela irritação que parece desproporcional à situação, pode estar enraizada em nosso próprio interior, em algo que nos recusamos a reconhecer, aceitar e finalmente integrar. A dança das sombras é um balé complexo e inconsciente, onde os passos errados, as pisadas e os tropeços são, na verdade, convites disfarçados ao autoconhecimento. Cada conflito, cada ponto de atrito é uma oportunidade para retirar uma projeção e trazer um pedaço da sombra para a luz da consciência. A dança dos conflitos e a sombra ativa, cenários comuns. Vamos ilustrar como essa dança se manifesta em cenários comuns de relacionamento. Pense, por exemplo, em um parceiro que constantemente reclama que o outro é desorganizado ou irresponsável. Sob a lente junguiana, somos levados a questionar: será que há uma parte no reclamante que anseia secretamente por mais espontaneidade, por menos controle, mas que foi reprimida por uma rigidez excessiva e um medo do caos? Talvez a pessoa que se sente cronicamente criticada como desorganizada esteja, na verdade, projetando no parceiro a própria autocrítica interna por não conseguir se libertar de padrões de exigência ou de um excesso de controle que ela internalizou de sua educação ou ambiente. A projeção, aqui, torna-se um ciclo vicioso de acusação e ressentimento. Esses padrões de projeção não se limitam apenas aos aspectos negativos que reprimimos. Curiosamente, também podemos projetar talentos ou virtudes que não reconhecemos em nós mesmos. Admiramos profundamente uma habilidade, uma característica ou um sucesso em alguém, sem perceber que temos o potencial latente para desenvolver essa mesma qualidade, mas a mantemos adormecida em nossa sombra. A sombra, é crucial entender, não é inerentemente má ou perversa. Ela é simplesmente inconsciente. Ela é o repositório de tudo o que foi relegado para fora da nossa consciência. Ela contém tantos traços que reprimimos por vergonha, culpa ou medo da rejeição social, quanto os talentos e potências que ignoramos por falta de percepção, autoconfiança ou por estarem em desacordo com a persona que construímos. É um vasto baú de tesouros e, sim, também de monstros, esperando para ser explorado e integrado. O trabalho com a sombra, portanto, não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar completo. Se esta discussão sobre as sombras e projeções está ressoando com você, se ela ilumina alguma área da sua vida, não hesite em demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like, deixe seu comentário com suas próprias percepções e perguntas. Eles são muito valiosos para a teoria oculta e enriquecem nossa comunidade. E se ainda não faz parte, inscreva-se para continuarmos desvendando esses mistérios juntos e ampliando a luz da consciência. A boa notícia e a esperança que a psicologia junguiana nos oferece
é que, ao contrário do que o senso comum pode sugerir, os conflitos nos relacionamentos não precisam e nem devem ser o fim da linha. Longe de serem sinais de fracasso, eles podem ser, na verdade, o início de um profundo processo de individuação para ambos os parceiros. Jung acreditava firmemente que o relacionamento íntimo é um dos mais potentes catalisadores e campos de provas para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Quando uma projeção é retirada, ou seja, quando reconhecemos que aquela qualidade, aquele defeito ou aquela emoção intensa que atribuímos ao outro é, na verdade, uma parte de nós mesmos que estávamos negligenciando ou reprimindo, ocorre um processo de integração. A sombra, que antes operava nas trevas do inconsciente e se manifestava externamente através do parceiro, é agora trazida para a luz da consciência, tornando-se uma parte reconhecida e, com o tempo, aceita do nosso ser total. É importante ressaltar que isso não significa que o parceiro é isento de falhas ou que todos os problemas são culpa sua. Significa que a intensidade da sua reação emocional a essas falhas do outro diminui consideravelmente, porque você entende que uma parte significativa da dor e da frustração vinha da sua própria recusa em aceitar e lidar com aspectos semelhantes em si mesmo. A responsabilidade emocional se desloca do "ele fez isso" para "o que isso em mim reage assim a isso nele". O processo de integração da sombra exige uma dose considerável de coragem, honestidade radical e humildade. Significa olhar para os próprios demônios, aqueles traços que nos envergonham, nos causam culpa ou que julgamos severamente, e reconhecer que eles também são intrínsecos à nossa natureza humana. Ao fazer isso, paradoxalmente, perdemos o medo e o poder que esses aspectos inconscientes exerciam sobre nós. A sombra se torna uma aliada, uma fonte de energia e criatividade antes inacessível. Um relacionamento maduro, sob a ótica junguiana, não é aquele magicamente livre de qualquer tipo de conflito ou atrito, mas sim aquele onde os conflitos são vistos e abordados como oportunidades cruciais para que ambos os parceiros se tornem mais inteiros, mais autoconscientes e mais autênticos. O atrito, irônico e maravilhosamente, pode levar ao polimento da alma, revelando um brilho antes ofuscado. Quando um homem, por exemplo, integra sua ânima, ele não se torna menos homem ou feminino no sentido pejorativo. Pelo contrário, ele se torna mais completo, mais sensível à sua própria vida emocional e à do outro, mais intuitivo, capaz de se conectar com suas emoções mais profundas e de expressá-las de forma saudável e mais empático. Da mesma forma, quando uma mulher integra seu ânimos, ela não se torna masculina ou agressiva. Ela se torna mais inteira, mais assertiva, mais capaz de tomar decisões lógicas, de agir com determinação no mundo exterior, de defender suas ideias e de se posicionar de forma firme e consciente. Essa integração dos aspectos masculinos e femininos internos não os torna menos masculinos ou femininos em suas identidades de gênero. Pelo contrário, os torna mais completos, autênticos e complexos como seres humanos. Eles deixam de depender do parceiro para compensar o que lhes falta internamente, e assim podem se relacionar a partir de uma posição de maior integridade e autenticidade, não de necessidade ou dependência. A jornada de integração é profundamente pessoal, uma odisseia interior. No entanto, o relacionamento amoroso serve como um laboratório, um espelho implacável onde o inconsciente de um se encontra e interage com o inconsciente do outro. É uma verdadeira alquimia relacional, onde a matéria bruta dos desentendimentos, das frustrações e dos conflitos pode ser transmutada em ouro de sabedoria, compreensão e, acima de tudo, uma aceitação mútua profunda. Do desencanto à realidade consciente, o amor autêntico. A desilusão inicial com o parceiro, aquela fase em que a idealização romântica se quebra, é na verdade um presente. É um convite para o despertar para a realidade. É a oportunidade de abandonar a fantasia e começar a amar a pessoa real que está à sua frente, com suas luzes e suas sombras, com suas virtudes e suas falhas, não apenas a projeção de nossos desejos e fantasias. Esse é um tipo de amor que sim exige esforço, coragem e um trabalho interno contínuo, mas ele também oferece uma recompensa incomensurável. A possibilidade de crescer lado a lado, de se tornar mais completo como indivíduo e de testemunhar e apoiar o mesmo processo de totalidade no outro. É um amor que não nega a realidade, mas a abraça. Os desafios e as crises nos relacionamentos se transformam, então, de obstáculos temidos em trampolins para a individuação a dois. Em vez de culpar o parceiro pelos seus próprios sentimentos desconfortáveis, como a raiva que ele desperta, a insegurança que ele acende ou a frustração que ele gera, você é convidado a uma autoinvestigação. A pergunta crucial se torna: o que isso que ele ela está fazendo ou dizendo desperta em mim?
Que parte da minha própria sombra ou ferida está sendo ativada? O que isso me diz sobre mim mesmo? Essa mudança de perspectiva é nada menos que revolucionária. Ela retira o peso esmagador das expectativas irracionais que colocamos sobre o parceiro, a expectativa de que ele nos complete, nos salve ou seja a fonte de nossa felicidade, e o coloca onde ele deve estar. A responsabilidade pelo seu próprio bem-estar e crescimento reside em você mesmo. Se você está achando esta exploração da psique junguiana relevante e transformadora para a sua vida e seus relacionamentos, saiba que seu apoio nos impulsiona a continuar. Curta este vídeo para nos motivar a criar mais conteúdo como este. Comente suas dúvidas, insights e até mesmo suas próprias experiências. Eles são muito valiosos para a teoria oculta e enriquecem a nossa comunidade. E se ainda não faz parte, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada de revelação e autoconhecimento. O amor que integra e a totalidade do si mesmo. O amor, na visão de Carl Jung, é muito mais do que um mero sentimento romântico ou uma atração superficial. Ele é fundamentalmente um ato de vontade consciente e um poderoso processo de desenvolvimento psíquico. O relacionamento íntimo nos força a confrontar nossos próprios limites, nossas neuroses mais arraigadas e, de forma mais crucial, nossa sombra. É no cadinho da relação que a totalidade do si mesmo, o centro arquetípico da nossa psique, que representa a união do consciente e do inconsciente, pode ser mais plenamente experienciada e integrada. Quando ambos os parceiros se dedicam ativamente a esse trabalho interno, a essa exploração de suas próprias profundezas, eles não apenas fortalecem a si mesmos como indivíduos, mas também constroem um vínculo que é incomparavelmente mais resiliente, autêntico e significativo do que aquele baseado apenas em projeções idealizadas e paixões passageiras. Eles desenvolvem uma base sólida de aceitação e compreensão mútua, fundamentada na realidade e no respeito pela individualidade de cada um. Eles se tornam, em certo sentido, alquimistas da alma, transformando o chumbo das dificuldades, dos desentendimentos e das projeções inconscientes no ouro da compreensão mútua, da aceitação incondicional e de uma conexão que transcende o ego. A dança das sombras deixa de ser uma fonte de tropeços e conflitos dolorosos e se torna uma coreografia consciente, onde cada passo, mesmo os mais difíceis, contribui para a beleza e a profundidade do todo. A verdadeira intimidade, segundo Jung, não reside na ausência de conflitos, que seria uma utopia irrealista. Ela reside na capacidade de enfrentar esses conflitos com honestidade e coragem, de reconhecer as próprias contribuições para a dinâmica e de usar o espelho do outro para se tornar mais completo, mais integrado e mais verdadeiro para si mesmo. O outro não é mais um objeto de projeção ou uma ferramenta para a sua felicidade, mas um companheiro de jornada, um guia involuntário para as suas próprias profundezas. No final das contas, o relacionamento mais gratificante e verdadeiramente transformador é aquele que nos ajuda a nos tornar quem realmente somos, a expressar nossa essência mais autêntica, sem máscaras, sem defesas e sem pretensões. É um convite constante à totalidade, um processo contínuo de Erken dich selbst, conhece-te a ti mesmo, através do complexo e sagrado espelho do outro. A dança das sombras, com seus desafios, suas revelações e suas oportunidades de crescimento, é, portanto, não um fim em si mesma, mas um eterno recomeço na busca por um amor que transcende o superficial, que abraça o complexo e que nos leva passo a passo à nossa própria plenitude psíquica. É um caminho para uma união mais profunda, tanto dentro de nós, quanto com o nosso parceiro. Esperamos que esta exploração dos conflitos e projeções nos relacionamentos sob a ótica junguiana tenha sido profundamente iluminadora para você e para a sua própria jornada. Agradecemos imensamente por acompanhar a teoria oculta em mais este mergulho nas profundezas da psique. Não se esqueça de deixar seu like, comentar suas impressões e, se ainda não é inscrito, junte-se a nós para mais reflexões transformadoras sobre a complexidade e a beleza da mente humana. Até o próximo mergulho no inconsciente.